Finalmente eu terminei a trilogia Caraval, desde aquele último vídeo que eu gravei pra vocês do unboxing de finale, eu terminei e hoje eu vim contar pra vocês o que eu achei, o que teve nesses livros, se eu gostei muito, se eu gostei pouco, o que eu achei dos personagens, verdade, tem personagem nessa história, o que eu achei dos personagens, a nota que eu vou dar para esses livros, enfim, eu vou basicamente fazer aqui uma resenha. Então vamos lá, Caraval é uma trilogia que conta a história de duas irmãs. E aí é os três livros rodando calma. Os três livros rodando a vida das duas irmãs até ter um desfecho. O primeiro livro, calma. O primeiro livro, Caraval, ele apresenta as duas irmãs, que é a Scarlett e a Donatella, mas a história é mais focada na Scarlett, que é a irmã mais velha. Inclusive, é super válido a idade que elas têm, por conta da época, é super comum, e até hoje, inclusive, é super comum pessoas da idade delas, enfim, fazerem o que fazem. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco assustada porque eu sou uma senhora um pouco conservadora. Então, quando eu descobri que a mais velha tinha 16 anos e a mais nova tinha 14, confesso que eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu achei que elas fossem mulheres adultas, maduras, mas não, é tudo adolescente. O primeiro livro, ele tem foco na Scarlett, que é a irmã mais velha, e os personagens principais são a Scarlett, um tal de Julian, que aparece depois, e a Donatella, não diria que ela é, de fato, uma personagem principal, porque ela aparece só no comecinho do livro. Depois ela vira alvo de busca, mas falas, o entretenimento mesmo dela não tem. Então, assim, eu diria que os personagens principais seriam a Scarlett e o Julian. Aí começa a contar uma história assim. Tem as duas irmãs, tem o pai, que ele é um pai muito agressivo. Ele não encosta a mão nelas, mas ele tem quem encoste por ele, tipo, em questão de. Entendeu? E elas não têm a mãe. A mãe fugiu, ela não morreu, mas a mãe fugiu. Então, a mais nova, ela fica com uma tara incessante de ir atrás da mãe. E enquanto a mais velha queria esquecer. Só que a mais nova quis ir atrás. E Caraval em si, o nome Caraval é o nome do evento, do grande evento que acontece. Que no começo, quando você vai pesquisar por Caraval, parece que você tá procurando por que a história se passa em um circo. Eu achava que era coisa de circo. Tanto que eu achava que tinha uma estética muito parecida com The Greatest Showman, sabe? É uma coisa muito igual, assim, na cabeça, de primeira impressão. Mas não tem nada a ver. É um jogo, Caraval, é um jogo. Tá até escrito aqui em cima. Lembre-se, é apenas um jogo. E as irmãs, elas acabam indo participar. A Scarlett, ela não quer, a Donatella não tá nem aí, então ela tem a ajuda do Julian para poder sequestrar a irmã e levar pro jogo. E aí começa toda a história, começa toda a trama, porque a Donatella tá envolvida em muito mais coisas do que aparenta, então ela acaba sumindo e a Scarlett vai atrás dela. É basicamente o que se passa nesse livro, na história toda. Inclusive, tem um romance aqui meio misturado. Tem a busca pela Donatella e tem o romance da Scarlett com o Julian. Pois é. É um romance assim, eu gosto do romance dos dois. Eu acho os dois, nesse livro aqui, um casal bem fofinho, eu gosto deles. Mas depois o Julian se mostra uma pessoa um pouco
pouco, sabe? Mas eu gosto bastante do livro, do primeiro livro, e eu dou uma nota 8 de 10. Pode ser? Mas eu acho que é por aí. Seguindo nessa linha de raciocínio, a gente tem o segundo livro, que é Lendário. Lendário já é uma pegada um pouco diferente de Caraval. Tipo assim, é tudo no mesmo mundo, então não é que a estética é diferente, o conceito é diferente. É diferente porque o foco é na irmã mais nova, na Donatella. Então, a Scarlett e o Julian ficam de segundo plano. Na verdade, o Julian, ele não some tantas vezes, mas ainda assim fica ali, segundo plano, sabe? De escanteio. E como é um foco na Donatella, a gente tem a visão dela, o que ela passa no jogo, aqui é ela jogando, né? Então tem os personagens principais aqui são Donatella e Dante, que é o irmão do Julian, inclusive outro artista do Caraval. E a gente tem o tal do Jax, que eu não falei pra vocês, mas durante os 3 livros tem uma história de baralho do destino. E esse baralho do destino contém arcanos. É como se fosse. Eu gosto de associar a cartas de tarô, mas é só para um entendimento melhor, sabe? Mas esse livro tem esse baralho do destino e os desenhos, as pessoas que estão nesses baralhos são arcanos, são sobre-humanos. E aparentemente eles fizeram muito mal para os seres humanos, tal, ficou aquela coisa horrorosa. Mas agora eles estavam acordando, eles estavam despertando. E tinha gente que queria usar o baralho do destino para poder ter mais poderes e tinha a opção também de tirar, sabe, libertar todo mundo do baralho. Então, o Jax é um desses arcanos que ele conseguiu sair do baralho. O que significa, talvez, que tivesse alguma coisa, um futuro muito próximo com todos os arcanos. E o livro fala muito disso também, porque dentro do jogo do Caraval, aqui o baralho do destino é muito citado, principalmente por conta da mãe da Donatella, porque que a Donatella, nesse livro, ela tá jogando porque ela tá indo atrás da mãe, ela quer saber o que aconteceu com a mãe. E no fim das contas, ela descobre o que aconteceu com a mãe. Isso que eu acho mais impressionante. Ela descobre o que aconteceu. E nisso ela acaba mexendo muito com o baralho do destino. Inclusive, a gente tem um personagem que ele se chama Lenda, que ele seria o criador do Caraval, o dono de uma magia extraordinária que cria a magia toda do Caraval e que traz todo o sentido da coisa do Caraval, do jogo e tal. E a gente nunca sabe quem que é, a gente não descobre quem que é, a gente ouve falar dele bastante, ouve. Mas inclusive nesse livro a gente tem sua, sua identidade revelada. Aqui a gente consegue descobrir quem que é o dito cujo. A gente fica, era você então, sabe? Tipo assim, porque é um personagem que tá aqui, tá ali, tá aqui também, nos outros 2, né? Mas é uma coisa que vai ficando meio óbvia também, sabe? Tem romance, esqueci de falar pra vocês, mas aqui tem romance entre a Scarlett, não, entre a Donatella e o Dante, verdade, e o Dante. E vocês se lembram que eu falei, tem o Jax, né? O Jax, ele meio que tem uma obsessão pela Donatella, porque o livro dá a entender e aparentemente a Donatella é o amor da vida dele. Porque o coração dele não bate, e aí o coração dele voltaria a bater com o beijo do amor da vida dele, não sei, alguma coisa assim. Mas como arcanos não são humanos, são sobre-humanos, eles não amam e também não
Então, tipo assim, o máximo que eles conseguem sentir é desejo de posse, obsessão. E é exatamente isso que acontece aqui. Ele fica meio obcecado por ela. Aí fica meio que esse triângulo amoroso, sabe? E, e também é um pouco complicada a situação desse romance, porque ela fica, eu não quero me apaixonar, eu não quero me envolver, e fica um negócio assim, só que aí no fim da história, ela se dá por vencida de que tá apaixonada. No fim da história, quando a gente descobre quem é o Lenda, muitas coisas acontecem, inclusive o Dante some, o Dante desaparece, da vida dela, tal, as coisas. Então, assim, eu acho que vocês já entenderam, né, onde eu tô querendo chegar. E apesar de toda a relação deles, a Donatella ainda quer o Dante. Então, assim, gente, ó, não, não me vem atrás, tá? E, e também, assim, gente, uma coisa que eu aprendi com o segundo livro é que se você vai ler uma história em que você tá gostando dos personagens, que você tá gostando da estética do livro, que você tem tudo desenhado na sua cabeça, não vai atrás de nada no Pinterest. De estética, de sei lá o que, sei lá o que. Não vai, porque você vai se decepcionar. Eu tô te falando. Vai vir umas fanart feia, vai vir uns negócios esquisitos, vão pegar cena de filme de outro lugar, que não sei o que, pra poder dizer que tem um pouco a ver, não tem nada a ver, entendeu? E aí você não vai conseguir desver, você não vai tirar aquela imagem da sua cabeça, que ela vai ficar impregnada. Então não é uma coisa muito legal, sabe? De se fazer, né, de se pensar. Então, assim, não façam, não procurem nada no Pinterest. Imaginem com os próprios olhos de vocês. Dito isso, a nota de lendário vai ser 8 de 10 também, gente. Não acho que mereça muito, não. Na verdade, a gente dá 5 estrelas, né? Então seria. Vamos lá, então Caraval. 4 estrelas. Lendário, talvez 3 estrelas e meia. E Finale, temos Finale. Finale, o último livro da trilogia. E eu vou dizer um negócio pra vocês. O pior livro da trilogia. Eu tava com muita expectativa nesse pobre coitado, mas ele não tem graça, sabe? É um negócio assim, triste de saber você se envolver. Ainda mais você se envolver do jeito que a gente se envolve, né? Quando você gosta de, de uma história assim, desse jeito. Quando você chega no último livro, você descobre que ele é uma porcaria. Tipo, não a trilogia, isso não anula nenhum dos outros dois livros que foram muito bons. Mas esse aqui, ele é meio ruinzinho. Agora vamos lá. Esse livro aqui, ele já tem o foco nas duas, aparece as duas e fica inclusive intercalando os pontos de vista. Então, vai pra Scarlett, volta pra Donatella, vai pra não sei quem, não, mentira, é mais entre as duas mesmo. E aqui a gente tem algumas revelações. Esse aqui é o livro das revelações, é um casos de família esse daqui, porque ele tem bastante coisa, ele tem muitas informações que talvez você não imaginaria. Talvez fosse para preencher um buraco, mas que fez sentido na história. Eu acho que é mais ou menos por aí. Como eu disse para vocês, no último livro a gente descobre o que aconteceu com a mãe da Donatella e da Scarlett. Basicamente, a bonita fugiu e se envolveu com um perigo, e aí ela ficou presa nas cartas do baralho do destino. Foi onde a Donatella, inclusive, quis libertar todo mundo para poder libertar a mãe dela. Ela libertou a mãe. Ih, menina, foi um negócio. Mas enfim, libertou. Só que por ela ter ficado muito tempo presa nesse baralho, meio que entrou em um sono muito profundo, tipo um coma. Um negócio assim, não é como se eles estivessem na carta e estivessem acordados. Então,
E a mesma coisa aconteceu com todos os outros arcanos. Então, o tempo que a mãe dela demorasse para acordar seria mais ou menos o tempo que os arcanos demorassem para acordar também. E aqui é muito triste, porque logo no começo do livro, a mamãezinha delas acorda, não no primeiro, segundo capítulo, mais pra frente, mas a mãe acorda e pronto, danou-se. A mãe acorda e vai embora. Pois é, elas são abandonadas uma segunda vez pela mesma mulher em um período de 7, 8 anos mais ou menos. Elas foram abandonadas pela mesma mulher 2 vezes. Pegaram essa informação? Beleza. Aí, quando a Donatella, quando ela vê o que aconteceu, que a mãe dela fugiu, tal, ela vai atrás da mãe. E aí ela descobre um negócio terrível. Por quê? A mãe dela tem um envolvimento romântico com um dos arcanos. Teve, pelo menos, né? E aí, quando a Donatella seguiu a mãe, ela acabou descobrindo isso e viu a mãe morrer. Porque a mãe teve tipo teve um pequeno envolvimento ali novamente e tentou matar o digníssimo, o digníssimo arcano que estava com ela, mas ela não conseguiu. E o arcano se sentiu traído e matou ela. Então a Donatella buscou o livro inteiro, o segundo livro inteiro, pela mãe. Achou para no terceiro a mãe acordar, fugir e morrer em um período curtíssimo de tempo. Eu achei decepcionante. Eu achei que tinha que ter alguma coisa a mais, mas eu também não ligava muito para esse fato, porque eu já não gostava muito da mãe. Apesar do pai ser um desquerido, a mãe era um pouco mais. Mas, enfim, o Dante, ele acaba se tornando imperador porque teve uma mentira, eu ia botar entre aspas, mas não é não, porque realmente é uma mentira, de que ele seria o filho perdido da imperatriz. Aí a imperatriz morreu e aí o Dante resolveu aparecer, botar as caras dizendo que é o filho perdido da dona, sendo que ele não é bulhufas nenhuma. Então o Dante ele acaba desaparecendo porque ele quer ser imperador. Ele quer conquistar o trono e tal, não sei o quê, porque o Dante ele é muito assim, eu quero ser, né, eu quero tudo pra mim agora. Não, então isso é bem decepcionante. Foi inclusive um dos motivos de ele não ter ficado com a Donatella no outro livro. Então a gente descobre que esse dito cujo que apareceu lá com a mãe que matou a mãe das meninas é, na verdade, o pai biológico da Scarlett. Então as duas são meias irmãs. Uma é filha de um arcano e a outra não. A outra é uma humana normal, simples, furreca. E, a, e é muito legal porque a Scarlett, ela, na hora que ela descobre que ela é filha do cara, ela fica assim, então é por isso que eu vejo coisas meio esquisitas mesmo. Achei que era normal. Sabe, tipo assim, que é a pessoa que não vive muito na realidade do comum. Tudo bom, Bruno? Como é que você tá? Pois então, gente, como tem essa questão do pai da Scarlett ser um arcano, a gente volta nos outros arcanos que estão acordando. Porque se o Jax já estava acordado e agora tem o outro acordado, os outros também tá tudo acordando. Não lembro quantos são, gente, eu demorei um pouquinho para gravar esse vídeo, mas acontece. E aí tem o Julian, que o Julian, ele acaba voltando e se arrependendo de ficar longe da Scarlett, porque ele realmente gosta muito dela.
E aí, depois de todo esse rolê, a Scarlett desaparece e os personagens principais então se tornam o Julian e a Donatella. A Scarlett ainda aparece, porque ela ainda se comunica com a irmã, ela ainda consegue se comunicar com o Julian, com a irmã, mas ela aparece menos, porque fica o Julian e a Donatella nessa busca pela Scarlett. É aí que muita coisa acontece, o pobre coitado do noivo arranjado da Scarlett é encontrado morto, uma família encontrada petrificada. Então, ai, tem tantas coisas são muitas coisas acontecendo. E aí começa, gente, uma luta contra os arcanos. O Dante é sequestrado. Vocês já conseguiram entender por quê? Sim, né? Então tá bom. Ele é mantido em cativeiro pelos arcanos. E, gente, tem um motivo pra tudo isso acontecer, porque eu não quero falar, porque eu já tô contando a história inteira pra vocês, mas assim, vocês já pegaram, né? O leque do negócio. Vocês já pegaram o leque do negócio, né? Espero que sim. Em resumo deste belíssimo e curtíssimo vídeo. Finale teve um final feliz, mas teve um final fraquíssimo. Eu achei fraquíssimo. Foi uma coisa. Parece que foi uma coisa que botaram pressão na Stephanie pra escrever. Parece que falaram assim, amiga, vamos que tá acabando seu tempo? Parece que foi isso, sabe? Foi um negócio meio tenso de analisar, sabe? Eu precisava de mais calma, mas eu acho que ao mesmo tempo, se eu tivesse mais calma, eu ia continuar achando ele fraco. O final, no caso. Então, para esse livro aqui, eu dou 3. Para esse aqui, 3. Tá certo? O Dante, ele acaba se declarando para Scarlett, mas eu também acho uma declaração fraca, xoxa, capenga. Não acho que vale lugar nenhum, sabe? Tipo, ai, vale um filme? Não vale. Não vale. Mas, no geral, 3. Agora que a gente terminou de falar sobre os 3 livros, a trilogia no geral, eu acho que eu daria 3,5 ou 4 de 5, né? Porque eu acho que vai se tornando uma coisa de tipo. Vai ficando um pouco pior, sabe? Mas ainda assim é muito bom. Apesar de a história ir se destruindo aos poucos, eu ainda acho muito legal. Agora, eu compraria outros livros da Stephanie Garber, que é a autora de Caraval. Eu compraria. Na realidade, quando eu ainda estava no segundo livro, eu pensei em não comprar. Eu pensei comigo, cara, não, tô satisfeita com Caraval, é uma coisa que, pronto, acabou. Mas depois que eu descobri algumas coisas sobre aquela Era uma vez um coração partido, tinha a ver com o Jax, que tinha a ver com não sei quem, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Inclusive, em Finale tem uma revelação que eu acho que tem tudo a ver com a com os personagens principais de Era uma vez um coração partido. Eu fiquei com muita vontade de ler. Só que é aquela coisa, eu não pesquisei porque pelas experiências passadas com Caraval. Mas compraria sim, Era uma vez um coração partido, eu compraria. Não sei se compraria outros, além do especial de Natal de Caraval, porque inclusive tem ilustrações, tem ilustrações. Ai, é meu sonho comprar isso. Um dia, um dia nós compraremos, quem sabe eu ainda fale sobre. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham acompanhado até aqui. Inclusive, se vocês acompanharam até aqui, eu gostaria que vocês comentassem carnaval. Comenta carnaval pra mim.
que eu vou saber que vocês chegaram até o fim desse vídeo, até esse ponto, e que vocês estiveram aqui durante todo esse período, porque é muito importante pra mim, e é uma conversa que a gente tem, eu gosto muito de contar as coisas pra vocês, e saber que vocês estão me ouvindo é muito gratificante. Deixa seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal pra você receber mais vídeos como esse, como rotina, como... Enfim, trocentas outras coisas que a gente pode trazer aqui pra vocês. Deixem sugestões aqui também do que vocês acham que seria legal trazer. Mas é isso, gente. Tá escurecendo, tem minha arma pra faculdade. É isso, gente. Um beijão, até o próximo vídeo.